Bem, o símbolo de Yin e Yang é um símbolo bastante conhecido, nós vamos encontrá-lo em diversos locais, né, no contexto das artes marciais, particularmente chinesas, na macrobiótica japonesa, na medicina tradicional chinesa, até como marca de surfwear a gente vai encontrar esse símbolo. Está bem propagado em vários ambientes, mas não necessariamente as pessoas que gostam do símbolo, usam, já viram, sabem o que ele significa. Né? Uma maneira mais precisa de descrever o símbolo de Yin e Yang é dizer que ele é o símbolo do Tai Chi, né? Tai Chi, que seria algo como a viga mestra que move o universo, seria uma maneira taoísta de descrever. Né? Esse símbolo, na verdade, ele é uma síntese de todo o pensamento chinês antigo. Se a gente pensar a chamada filosofia Yin e Yang, que é a base do taoísmo e da medicina tradicional chinesa, está resumida nesse desenho. Porque o que esse desenho fala é de uma característica de todos os processos, todos os fenômenos naturais, como processos de oposição complementar, de alternância cíclica, de... como dizer? Eu não gosto de falar de... não é um símbolo binário, na verdade, né? Ele fala justamente que todos os fenômenos têm aspectos opostos e complementares que estão simultaneamente presentes. Resumindo, é disso que trata o símbolo do Tai Chi, que seria o símbolo de Yin e Yang. Bom, os chamados dois peixinhos, né? O ponto, os pontinhos branco e preto são como se fosse o olho do peixinho Yin e Yang. O que é que acontece? Isso é o principal indicador que Yin e Yang não são duas coisas separadas, mas momentos num processo de transformação. O ponto de cor oposta, ele significa a semente da transformação no seu complementar. Quando um processo chega ao máximo da sua expansão, ao máximo do seu Yang, da sua ascensão, do seu movimento, tem um momento que ele não tem mais como crescer e ele se transforma no seu contrário. Ele se transforma num processo de contração, de declínio. E a mesma coisa, quando algo chega ao máximo do frio, da escuridão, da quietude, chega um ponto em que isso não tem mais como se expandir. Quando o Yin chegou ao máximo, existe a semente do surgimento do Yang, e a vida e o movimento brotam de novo. Isso fica muito evidente na observação do ciclo das estações do ano em climas temperados, né? As plantas brotam, elas crescem, florescem, frutificam, os frutos amadurecem, as folhas caem, vem o gelo, o frio e depois o novo ciclo começa com as plantas brotando, voltando a brotar novamente. Ou se nós olhamos para as fases da lua, né? Da lua nova, a lua cheia, e o declínio até uma lua nova e novamente a lua cheia. Então, os pontos de cor opostas representam esse potencial de manter o movimento de transformação. Bom, do ponto de vista chinês, né, a gente poderia fazer uma relação de complementaridade entre vida e morte. Isso está em consistência, né, assim, é coerente também com o ponto de vista da biologia. Né? As nossas vidas se nutrem da morte de outros organismos e quando morremos, essa matéria retorna para a natureza para nutrir outras vidas. Né? Então existe uma relação de retroalimentação. Agora, do ponto de vista das classificações chinesas, o mundo dos vivos é Yang e o mundo dos mortos é Yin. Então, numa oposição complementar vida e morte, a vida seria Yang, porque ela é movimento. Tá, então, a maneira mais contundente de fazer essa descrição é lembrar como isso está escrito em chinês. Né? No caractere chinês para Yin e Yang, nós temos uma mesma montanha, e o Yang é o lado da montanha sobre o qual está brilhando o sol, e o Yin é o lado da montanha que está na sombra ou está coberto por uma nuvem. Isso é interessante porque acaba com essa ideia de Yin e Yang como duas coisas separadas e mostra que Yin e Yang são momentos de um processo, são aspectos de um fenômeno. Assim como a parte de dentro e de fora, a parte de cima e de baixo, o lado esquerdo e o lado direito, o dia e a noite, que não podem existir sozinhos.
A gente, de fato, encontra esse sistema de classificação tradicional, né? Sol e lua, homem e mulher, fogo e água, dia e noite e assim sucessivamente, né? Firme e maleável, criativo e receptivo. O que a gente tem que tomar cuidado é que isso é uma maneira de sintetizar essa dimensão de oposição complementar dos processos, mas quando a gente tenta reificar ou transformar numa essência em algo fixo, aí a gente não está mais entendendo Yin e Yang. No contexto de uma relação entre pessoas, nós temos momentos Yin e Yang. Numa determinada situação, eu ocupo a posição Yang, a posição mais ativa ou expansiva. No outro momento, eu ocupo a posição Yin, a posição mais receptiva, né, mais maleável. Então, ninguém é Yin ou Yang, mas as pessoas em algum momento estão Yin ou Yang. Do ponto de vista do corpo humano, né, o que diz a medicina chinesa numa leitura taoísta é que externamente, de uma forma geral, nós poderíamos dizer que os corpos masculinos são mais Yang e os femininos mais Yin. Mas no sentido contrário, internamente, os corpos femininos são mais Yang e os masculinos mais Yin. Mas concretamente, quando olhamos para essa ou aquela pessoa, esse, aquele homem ou mulher, vai variar se aquela pessoa é mais Yin ou mais Yang. Ela não é intrinsecamente Yin ou Yang por ser homem ou mulher. Isso seria um grave erro. Do ponto de vista da medicina chinesa, a saúde é um processo dinâmico, né? O nosso corpo tem uma capacidade, o nosso corpo, nossos corpos, os seres vivos têm uma capacidade de autorregulação, e quando essa capacidade de autorregulação funciona bem e nós conseguimos nos adaptar às circunstâncias, às condições do tempo, do espaço, né? Isso é saúde. Então, Yin e Yang se relaciona à saúde quando nós entendemos que é a nossa capacidade de manter um equilíbrio dinâmico que garante a nossa saúde ou nos leva a adoecer. Então, com relação ao Yin e Yang na fisiologia, o que nós poderíamos dizer é o seguinte: no sistema de classificação chinês, se divide os órgãos internos em Zhang e Fu, né, em órgãos maciços e órgãos ocos, digamos assim. Os órgãos maciços, o coração, o pulmão, o baço, o fígado e os rins, são considerados Yin. E os órgãos Yang seriam esses que são mais ocos, né? São obviamente mais cavidades ou sacos, né? Como o estômago, os intestinos, a vesícula biliar e a bexiga. Se a gente pensa em termos de função, né, o aspecto Yang na fisiologia chinesa é o funcionamento do órgão e o aspecto Yin é a sua estrutura. Se a gente pensar em outros termos, né, o Qi, a capacidade de movimento e transformação, a força da vida é Yang, em relação ao sangue, que seria Yin, por ser mais material, mais denso. Então tem uma série de classificações na compreensão dos processos normais de manutenção da saúde e da vida que podem ser entendidos em termos de Yin e Yang. Bem, então, digamos que esse conceito, né, esse pensamento em termos de Yin e Yang se perde nas origens da civilização chinesa. E o taoísmo é a tradição autóctone, a tradição produzida por essa civilização, a tradição de base, né, que vai estar presente nos textos filosóficos mais antigos, nos textos médicos mais antigos e perpassando vários aspectos do que é a tradição nativa dos chineses. No caso do taoísmo, justamente o símbolo de Yin e Yang representa o Tai Chi, né, esse mundo das manifestações dinâmicas, né, essa tentativa de entender todos os processos da vida como uma alternância, né, entre expansão e contração, subida e descida, ascensão e declínio, calor e frio, em diferentes combinações. Isso serve para a gente descrever o ciclo do dia, o ciclo das estações, o ciclo da vida dos organismos individuais, as condições sociais e políticas, os processos da nossa própria consciência. Daria para a gente pensar várias coisas nesses termos. E o que a gente chama de taoísmo, né, é um pouco difícil traduzir quando a gente pensa nos termos chineses, né? Mas esse pensamento sobre o Tao, sobre o caminho natural, sobre a natureza,
é uma tradição, então, que, observando muito a natureza, ela desenvolveu maneiras, métodos, para que a gente aprenda a estar em sintonia e em equilíbrio com esses processos naturais. Então, o objetivo último, se a gente pensar em termos de taoísmo, é a gente se acostumar a uma condição de naturalidade, né? De sintonia com o que é necessário para o momento e aprendendo a fluir em vez de fazer força contra as circunstâncias e situações. Bom, em termos de experiência humana, o que a gente chama de estado natural é um estado em que nós estamos relaxados, em equilíbrio, né? Tanto equilíbrio corporal, né? De saúde, postural, mas também emocional. E quando a gente está nesse estado de relaxamento e equilíbrio, naturalmente uma série de qualidades humanas podem se manifestar de uma forma benéfica, não para nós apenas, mas para todos os outros que estão em volta, né? Qualidades como compaixão, como sabedoria, como confiança, como justiça e respeito. Se diz que a condição serena é uma condição receptiva para lidar de forma adequada com o que nos acontece. Quando nós estamos demasiado agitados, nós estamos num estado de yang que é patológico em última instância, né? A gente não consegue parar ou desacelerar ou estar receptivo, a gente está numa atividade meio descontrolada. E o contrário também é verdade, né? Uma completa quietude, falta de movimento, falta de vitalidade, ela é um sinal de debilidade, de deficiência, de estagnação. Então, o equilíbrio emocional é a capacidade de responder na medida certa e sem sair do nosso centro, sem que a gente perca a nossa lucidez diante das situações da vida. E as emoções são sempre uma espécie de resposta do organismo ao que nos acontece. Bom, essa filosofia em Yang, ela serviu de base para os chineses desenvolverem uma série de métodos de saúde e longevidade, como a própria medicina, mas ela é uma verdadeira arte da existência, né? Uma vida saudável depende do equilíbrio entre o movimento e a quietude. Se a gente está constantemente em movimento, a gente se esgota muito rápido. Se a gente não sabe se mover, a gente se estagna, também declina. Então, viver é uma transformação na qual tem momentos de expansão e outros momentos de recolhimento. E isso numa sucessão inesgotável, né? Numa sucessão que nunca acaba, até a vida se extinguir. Então, o que esse conhecimento nos permite é ferramentas para recuperar o nosso equilíbrio, quando nós temos um desequilíbrio entre essas duas polaridades nas nossas vidas, e nos ensina uma certa maneira de viver que a gente também sabe descansar e não só agir, não só trabalhar, não só se mover. Bom, falando sobre os métodos, né? Como um exemplo de como esse pensamento do Yin e Yang se aplica aos cuidados de saúde, ao movimento corporal, o Tai Chi Chuan, né? O Tai Chi Chuan, ou o Qigong de longa vida, de saúde, são ótimos exemplos, porque esses princípios de alternância entre movimento e serenidade, o movimento na serenidade e a serenidade enquanto nos movemos, né? O equilíbrio, a alternância do peso e do movimento de forma complementar, estão totalmente expressos em exercícios dessa natureza e nos ensinam justamente a vivenciar esse equilíbrio, em vez só de ter isso como uma espécie de conceito filosófico.